Na aula dessa semana, nós vamos falar sobre a urgência do discipulado e a sua importância para a boa saúde e conduta da igreja. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Paz, Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título A Urgência do Discipulado. Para essa aula, o autor pede meditação em dois textos diferentes, que serão a base desse estudo. O primeiro texto se encontra em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo de número 20. O segundo texto se encontra em Atos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao versículo 47. Por isso, mais uma vez, eu peço que você e toda a sua família me acompanhem na leitura oficial de hoje, que nesse caso terá como destaque Mateus, capítulo 28, apenas o versículo de número 19 e o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, vamos lá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a urgência do discipulado. E como esse é um assunto bem objetivo, né, um assunto bem fechadinho, um assunto bem homogêneo, eu vou tratar em um único bloco, tá bom? Então, se você está me acompanhando pela revista, não se preocupe, eu vou estar seguindo exatamente o caminho da revista, mas ao invés de estar dividindo a aula, eu vou estar transformando ela num bloco único, tá certo? Mas não vai ser difícil de você se localizar comigo em cima da revista, tá bom? Se você está me acompanhando sem a revista, não se preocupe, tá? Não vai ter grandes dificuldades, porque todas as referências vão estar aparecendo aqui embaixo para que você saiba exatamente para onde eu fui, os exemplos que eu estou utilizando, para que você não se perca, tá bom? Então, explicado isso, vamos lá, né? A urgência do discipulado. Essa é uma aula extremamente importante, não só pelo seu conteúdo, mas porque ela mostra uma necessidade da igreja, uma necessidade de ensinar o novo convertido. Então, hoje em dia a gente escuta muito pouco a respeito de discipulado, a gente escuta muito pouco a respeito de discipuladores. E trazer esta aula nos faz um grande alerta sobre um cuidado que a gente tem deixado muitas vezes de ter, um cuidado que a gente às vezes nem nota que é um cuidado extremamente necessário, que evita determinados problemas dentro da igreja e que mantém a saúde da igreja, né? Mantém a saúde do corpo da igreja. Então, falar sobre discipulado é extremamente importante, ao mesmo tempo que também se faz muito importante falar sobre o discipulador. Então, nessa aula a gente vai falar sobre a urgência do discipulado, os detalhes que são necessários para o discipulador, né, que a gente precisa também observar, e principalmente observar a origem desse discipulado. De onde a gente tirou isso? No que nós nos baseamos para termos dentro das nossas igrejas discipulados, classes de discipulados e discipuladores, tá? Então a gente vai começar por aí, a gente vai começar observando de onde vem o discipulado. A palavra discipulado vem do termo discípulo, e discípulo significa aprendiz, significa estudante. É fácil, né? Não é complicado. Todavia, quando a gente transfere para o Antigo Testamento, né, e para o Novo Testamento, esse termo ganha
ganha mais força, ganha mais peso, ganha outros significados, tá? Então, no Antigo Testamento, o termo discípulo também vai ganhar o significado de imitação e de imagem. Manuela, o que isso quer dizer? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente não vai ler, na verdade, né, os termos discípulos. A gente vai ouvir o termo moço, o moço do profeta, o moço do sacerdote, que são pessoas que vão seguir essas figuras extremamente importantes do cenário religioso que a gente observa no Antigo Testamento. A gente vai observar que todos esses moços vão ter determinadas preocupações. A preocupação de seguir exatamente obedecer exatamente aquilo que o mestre está orientando e de imitar, de refletir, né? De refletir a imagem do seu mestre. Então, no Antigo Testamento, o termo discípulo, mesmo que ele não apareça, ele tem esse significado de imagem, esse significado de imitação. A gente vai ver isso bem claramente quando a gente pega Elias e Eliseu. Esses dois mostram exatamente essa relação entre o mestre e o discípulo, né? O profeta e o seu moço no Antigo Testamento. Essa preocupação de imitar, de seguir o exemplo, né? E de literalmente aprender o ofício de profeta e refletir aquilo que o mestre havia ensinado, né? Por isso, no Antigo Testamento, a leitura de discípulo é essa, é aquele que imita, é aquele que reflete a imagem, tá bom? Quando a gente olha para o discípulo no Novo Testamento, o discípulo também ganha agora, né, esse sentido de aluno, esse sentido de estudante, de alguém que vai aprender sobre um determinado assunto. E o maior exemplo disso é o próprio Jesus, né? Jesus é o nosso mestre por excelência, é o nosso norte quando a gente fala de seguir exemplos. Então, Jesus, ele veio no seu ministério terreno para ensinar a respeito de Deus, ensinar a respeito do reino de Deus. Então, ele escolhe 12, e desses 12, esses 12 então vão se tornar seus discípulos, ou seja, seus alunos, né? Seus aprendizes. É por isso que no Novo Testamento a leitura de discípulo vai ser exatamente essa leitura de aluno, tá? Então a gente vai perceber uma variação da leitura do termo no Antigo Testamento para o Novo Testamento, mas o seu sentido não muda, a sua estrutura não muda. Então, de uma forma geral, discípulo é aquele que aprende, é aquele que reflete a imagem do seu mestre, é aquele que imita o seu mestre, é aquele que aprende literalmente do seu mestre, aquele que é aluno do seu professor. Então, discípulo é isso tudo. Manuela, então se discípulo é isso tudo, quem é o discipulado, né? O que é o discipulado? O que é o discipulando? O discipulando nada mais é do que o início, o momento de iniciação do novo convertido. E é aqui, nesse entendimento, que a gente começa a desenvolver a aula de hoje. Então, eu sou discípula de Cristo, você é discípulo de Cristo, porque temos uma caminhada, nós já aprendemos o básico, então nós já conseguimos andar com alguma autonomia. O novo convertido não. O novo convertido, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser inicializado. Então, discipulado é a iniciação básica do cristão. É literalmente a educação infantil do cristão. Não infantil no sentido pejorativo, por favor, mas no sentido de primeiros passos, de primeiro contato que um novo convertido vai ter com o cristianismo e com a prática cristã, tá bom? Então, isso é discipulado. E o que o discipulado, né? O que o discipulando vai aprender no início da sua caminhada? Qual é a base fundamental? Qual é a matéria principal que o discipulando aprende no discipulado? Ele aprende
em primeiro grau, em primeira instância, princípios bíblicos. Ou seja, ele aprende palavra, tá? E quando a gente olha para o discipulando e vê que a primeira coisa que o discipulando aprende é palavra, é instrução de vida, é instrução de conduta, é instrução de vida cotidiana, de vida espiritual, a gente é obrigado a olhar para o discipulador. Por quê? Porque o discipulador, assim como o profeta no Antigo Testamento e assim como Cristo no Novo Testamento e logo depois os apóstolos, são as pessoas que vão determinar o tipo de caminho que vai ser percorrido, o modelo de caminho que vai ser percorrido por esse novo convertido. Tá certo? Então, quem é o discipulador? Como tem que ser esse discipulador? Quais são as características que um bom discipulador deve ter para que o discipulado seja efetivo, para que o discipulado seja literalmente uma iniciação pautada na palavra, uma iniciação pautada no modelo de Cristo, pautada ali pela orientação do próprio Cristo. Que discipulador é esse? Então, você pesquisando um pouco, você observando um pouco, você vai reparar que o discipulador, ele tem características bem específicas, né? Ele vai ter características bem claras. A primeira coisa, o discipulador é aquele que tem que ter uma vida e uma caminhada cristã. Ele não pode ser imaturo na sua vida cristã. Ele tem que ser maduro. Ele tem que ter ali uma prática de vida cristã, uma conduta de vida cristã. Ele precisa ter passado por experiências cristãs, por dificuldades também cristãs, para que ele tenha habilidade, para que ele tenha recursos para ajudar aquele que está começando nos seus primeiros passos, tá certo? Segunda coisa, o discipulador tem que ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, já que o primeiro alimento do discipulando, é essencialmente, fundamentalmente, a palavra de Deus. Ele precisa ser um exímio conhecedor da palavra. E ele também precisa saber passar esse conhecimento de uma forma bem didática, de uma forma bem calma, de uma forma bem paciente. Aí a gente entra no terceiro tópico, né? Ele precisa ser extremamente paciente. Por que ele precisa ser paciente? Porque é ele que vai pegar na mão do novo convertido e puxar o novo convertido nessas primeiras milhas, nesses primeiros passos de caminhada do discipulando, tá? E o quarto e último tópico é ser um profundo conhecedor da sua doutrina, tá? Ah, Manuela, mas você disse que o conhecimento básico do discipulando é a palavra. Sim, é a palavra, mas toda criança que está começando a aprender também vai começar a questionar. É por isso que um discipulador precisa ser um profundo conhecedor da sua doutrina, para que ele possa responder adequadamente a respeito do pensamento da sua igreja, a respeito da conduta, das formalidades da sua igreja. Esse ensino aqui acaba não sendo só um ensino restrito ao pentecostalismo, mas acaba sendo também um ensino aí bem mais amplo para qualquer outro tipo de doutrina, que é cristã, tá bom? Então, o discipulador, ele precisa ter essas 4 características. Ele precisa ser maduro, experiente na fé, ele precisa ser extremamente exímio no conhecimento da palavra de Deus, ele precisa ser paciente para transmitir esse ensino, para puxar esse novo convertido, para atender às expectativas desse novo convertido, né? Para ele poder explicar, porque a primeira pessoa que o discipulando vai ter relacionamento é com o discipulador. Então, quando ele tiver um primeiro problema, é para o discipulador que ele vai ligar, não é para o líder que ele vai ligar, não é para o pastor que ele vai ligar. A tendência dele é ligar para o seu discipulador, né, para o seu mestre desse primeiro momento.
E quarto e último é ser um profundo conhecedor também da sua doutrina, para poder responder adequadamente os questionamentos desse discipulando, né, nesses primeiros momentos. A gente precisa olhar para o discipulando, para o novo convertido, literalmente como uma criança que está no seu processo de alfabetização, né? Que está no seu processo ali de inicialização na vida cristã. Então, o discipulador tem que ter todos esses cuidados e automaticamente, de forma inconsciente, o discipulando, ele vai refletir aquilo que o seu discipulador é. Ele é um espelho. Lembra que eu falei? Um dos significados é a imagem. Ele reflete a imagem do seu mestre. Então, o discipulador, ele tem que ter um tremendo cuidado com o seu exemplo e com a sua conduta cristã. É por isso que não é qualquer um que vai ser chamado, que vai ser convocado para uma classe de discipulando, tá? Ou de discipulado, melhor dizendo, né? O termo correto é discipulado, tá bom? Então não é qualquer um que vai ser chamado para ser professor de discipulado, para estar ali trabalhando com os novos convertidos. É necessário um conhecimento bem amplo, é necessário um conhecimento bem árduo dessas coisas, desses princípios, a doutrina da igreja e principalmente da palavra de Deus, tá? E ter uma vida ali centrada no que a palavra diz, tudo bem? E o discipulando, ele exige muito, é que nem eu disse, ele é que nem uma criança. Então, se aquilo foi ensinado errado para ele, depois para tirar, meu irmão, é complicado. Depois para trazer de volta, depois para consertar é muito complicado. É por isso que a gente tem que ter em mente que a primeira comida que o discipulando tem que receber é a Bíblia, tá? É a palavra de Deus. Porque se ele for bem abastecido da palavra de Deus, né? E depois ele for ali orientado dentro da doutrina cristã, dentro da doutrina correta, ele não vai ter dificuldades de ser corrigido, ele não vai ter dificuldade de ser orientado, ele não vai ter dificuldade de mudar, caso seja necessário ele mudar de doutrina, ele mudar de posição, tá? Ele não vai sofrer com mudanças, ele não vai sofrer com chamadas de atenção, ele não vai sofrer tanto na caminhada. É por isso que o que o discipulado, né, deve ensinar como instrução fundamental é a palavra de Deus. E o discipulador tem que ter essas características, ele precisa ter esse cuidado, porque é esse cuidado que torna o ensino da palavra de Deus um ensino ministerial, um dom da graça de Deus, tá? Então, o discipulado, ele se torna extremamente importante e fundamental para a igreja justamente por causa desses detalhes, os detalhes de quem é o discipulador e os detalhes do que o discipulado tem e deve aprender nesse primeiro contato com o evangelho dentro da igreja, tá certo? Então, a importância do discipulado está aqui, está exatamente nessa base, nesse início. Por que é tão importante isso? Porque é essa base que vai sustentar, né, que vai segurar esse cristão para os outros níveis, para os outros relacionamentos, para as outras coisas que vai ser exigido desse discipulando, tá bom? Então, a palavra é a primeira coisa que ele deve é o primeiro alimento que ele deve absorver, é a primeira informação que ele deve absorver e aprender, ou seja, gravar, trazer, é a palavra, porque a palavra, ela é o manual do homem, ela é o manual da vida cristã. Então, se ele aprende a palavra, o que ele vai aprender depois é só acréscimo, né? É só uma compreensão mais ampla, porque toda doutrina
da igreja cristã está pautada na palavra de Deus. Então ele não vai ter dificuldades, ele não vai sofrer, tá certo? E a partir daí, quando ele aprende isso, né, quando ele recebe aquele primeiro alimento, aquele primeiro leite, né, essa criança, né, recebe essa primeiro tipo de alimentação, ele vai estar pronto, ele vai estar equilibrado para as outras fases que ele vai ter que passar como cristão, que é a fase do serviço e a fase da comunhão. A revista vai tratar como o tripé do discipulado, né? O tripé aí que o iniciante, né, vai passar, tá bom? A palavra, a comunhão e o serviço. Quando o novo convertido ele aprende a palavra, né? Quando ele começa a mastigar e começa a receber as porções da palavra, ele vai compreender a importância do serviço e isso vai motivá-lo a servir. Ah, Manuela, então isso significa que eu posso colocar um novo convertido logo direto no serviço? Não. O novo convertido, para ele adquirir a maturidade espiritual, vai levar um tempo. É que nem o crescimento de uma árvore, é que nem a maturação de um fruto. Demora, tem-se um tempo. É verdade que tem gente que vai mais rápido no processo, tá certo? Mas o ideal é que se espere um tempo, que se espere a maturidade. Esse serviço aqui é que ele entenda o porquê da necessidade de servir. Porque se ele está aprendendo a palavra de Deus, vai ser colocado dentro do coração dele essa vontade. E ao mesmo tempo ele vai compreender a necessidade de servir no templo, de servir ao próximo, tá? De servir a Cristo com as suas atitudes, né? Com seu esforço, com o seu tempo, com aquilo que ele tem, né? Com a sua vida financeira, muitas vezes. Esse é o serviço do novo convertido. Esse é o serviço do discipulado. Ele vai ser instruído a servir, a como servir e por que servir. Então, no tripé, eu tenho primeiro a palavra. Eu já disse para vocês que o primeiro alimento do novo convertido é a palavra de Deus. Depois vem o serviço. Que serviço é esse? É já botar ele direto para trabalhar? Não, é ensinar a ele a importância do serviço, por que servimos no templo, por que dedicamos tempo ao serviço, por que dedicamos as nossas habilidades, por que dedicamos até mesmo a nossa vida financeira, por que isso é feito? Por que fazemos isso? Qual é o sentido de fazer isso? Eu estou falando do discipulando. Ele está aprendendo, ele está iniciando. Aos poucos ele vai sendo colocado em prática, mas é primeiro aprender a instrução, aprender aí a teoria para depois ele ir aplicando de forma contundente, de forma homeopática muitas vezes, para ele não ir se atropelando, para que ele não se machuque lá na frente, para que ele não seja atingido pelo adversário sem estar estruturado para isso, tá certo? Então o tripé é esse, O tripé do discipulado é alimentar com a palavra, depois ensinar a respeito do serviço e agora da comunhão. O que é comunhão? Como se estabelece a comunhão? Qual é a primeira comunhão? Minha primeira comunhão é ter comunhão com Deus, é ter relacionamento com Deus, é falar com Deus, é tratar bem o meu irmão, é entender as necessidades do meu irmão, é entender que a igreja precisa estar
toda com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Isso é comunhão. É comunhão na Santa Ceia. Como é essa comunhão na Santa Ceia, né? Que é a representação da minha comunhão com os irmãos e com Cristo, né? Que a igreja está toda unida ali, aguardando a promessa que é o retorno de Cristo. Então, tudo isso, esse tripé, é tudo uma aprendizagem, é tudo uma inicialização, é tudo aproveitando e estimulando esse primeiro amor. Então, o tripé, né, o que sustenta a base, né, que vai sustentar o discipulado, né, o discipulando na vida e na fé, no caminhar da fé, é exatamente esse tripé. A palavra, porque é o primeiro alimento que ele vai ingerir, é um entendimento do que é o serviço e como servir e por que servir, né? E por último, essa comunhão, a necessidade da comunhão. Por que a comunhão é necessária? Aonde se estabelece a comunhão? Isso tudo não é ensinado ao longo, isso tudo é ensinado nesse primeiro momento de primeiros passos, de iniciação no caminhar com Cristo. E quando isso é devidamente ensinado, eu tenho como consequência duas coisas importantes. A primeira coisa, a saúde espiritual da igreja. Manuela, esse ensinamento interfere na saúde espiritual da igreja? Sim, porque o ensinamento correto, a instrução correta, baseado na palavra, baseado numa doutrina que tem como inspiração a palavra e tem como modelo a Cristo, mantém a igreja imitando a Cristo, e isso é saudável. Vai haver menos atritos entre irmãos, vai haver menos desobediência com a liderança da igreja e principalmente menos desobediência para com Deus. Vai haver serviços mais bem realizados, serviços mais exímios, vai haver reverência com entendimento, com razão, vai haver menos confusões. A igreja vai ser uma igreja mais alegre, vai ser uma igreja mais unida, porque houve uma iniciação, houve um aprendizado, houve um alimento inicial sólido, houve um alimento concreto. Isso tudo, as bases da igreja são estabelecidas nas aulas ou nas orientações do discipulado. Essa é a importância do discipulado, porque se eu começo acertando no começo, as consequências serão boas consequências, serão bons frutos, serão uma vida espiritual da igreja saudável, fortalecida. É aí que se mantém uma igreja forte. Uma igreja que não vai ser levada por qualquer vento de doutrina, que não vai ser levada por qualquer modismo, que não vai ser levada por qualquer tipo de compreensão que é arbitrária ao modelo e ao ensinamento de Cristo. E a segunda consequência, o crescimento numérico. O crescimento numérico é uma resposta de uma iniciação correta, de uma iniciação bem formada, bem estabelecida, cuidadosa, amorosa, paciente. Porque um discipulando chama outro.
Então, o crescimento numérico também é uma consequência de um bom discipulado, é uma consequência de uma iniciação correta, de uma iniciação bem feita. Por quê? Porque um discipulando chama outro, um discipulando reflete a igreja e vai atraindo mais. Uma igreja saudável é uma igreja que está estruturada para ir atrás de mais almas, está fortalecida para a batalha espiritual, né, do processo de conversão, que é bem complicado, está apta a receber novas almas, está apta para receber novos convertidos. Porque uma igreja precisa estar apta para ter novas almas e sustentar essas novas almas. É isso que a igreja também tem se esquecido. Então, um bom discipulado significa uma boa igreja, significa um bom serviço, uma igreja que está em comunhão e, principalmente, uma igreja que está apta também para crescimento numérico. E aqui eu já venho fechando essa lição de hoje, né? Por que existe uma urgência do discipulado? Porque hoje a nossa geração não dá atenção ao discipulado, a um novo convertido. Não se tem mais um cuidado, ou não se presta mais atenção ao cuidado com aquele que está chegando, aquele que está iniciando a sua vida cristã. É por isso que uma classe de escola bíblica dominical para discipulado é tão importante. É por isso que uma equipe de discipulado é tão importante, porque serão pessoas dedicadas ao novo convertido, pessoas que vão ter paciência para o novo convertido, pessoas que vão ter estrutura doutrinária, estrutura bíblica para iniciar, para ensinar, para começar os primeiros alimentos daquela criança que está chegando, daquele bebê que está chegando, daquele novo aluno que está chegando, que está se inserindo nessa nova comunidade. Mas, Manuela, e se a minha igreja não tiver um discipulado? Se a minha igreja não tiver um professor de discipulado ou uma equipe de discipulado? Seja você o discipulador. Seja você a pessoa de exemplo, que tem uma boa conduta, que tem um bom conhecimento da palavra de Deus. O fato de não ter um específico não isenta a comunidade de ser a discipuladora daquele que está chegando, da irmã da união feminina, orientar a mulher que está chegando, da irmã da juventude, orientar aquela jovem ou aquele jovem que está chegando, ou dos homens orientarem os homens que estão chegando. Se nós não temos, e isso acontece, né, se as nossas igrejas não têm uma equipe específica para esse trabalho, sejamos nós, porque nós continuamos sendo discípulos de Cristo. Nós continuamos aprendendo com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Nós continuamos tendo que ser profundos conhecedores da palavra de Deus, profundos conhecedores das nossas doutrinas. Não se isente desse tópico, se inclua nele e esteja atento às necessidades daquele que está chegando, daquele que está inicializando a sua caminhada. Em outras palavras, e concluindo agora a aula de hoje, o discipulado é uma urgência, porque hoje nós não temos essa preocupação com quem está chegando. E por isso nós temos crentes que aprendem no supetão, desculpe o termo, que aprendem na pressa e acabam se tornando crentes fracos, crentes que não têm conhecimento, crentes que são levados por qualquer vento de doutrina. E o pior, crentes que não são firmados na palavra de Deus e naquilo que Jesus ensinou através dos seus ensinamentos. Hoje nós temos problemas seríssimos dentro das nossas igrejas por falta do primeiro aprendizado, da primeira iniciação, e por isso existe a urgência de discipular não só
quem está chegando, como também aqueles que já começaram a caminhada, mas não tiveram esses primeiros momentos de aprendizagem. Espero ter sintetizado bem a aula de hoje, espero que você tenha me compreendido, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, não fique aí tímido, deixa a sua pergunta aqui embaixo, né, nos comentários da aula de hoje, faça a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer aqui em te responder, tá certo? Se você é da nossa igreja, eu não preciso nem dizer, você já sabe como me encontrar e aonde me encontrar, e eu fico aqui aguardando a nossa próxima aula e não deixo de convidar você que já se sente seguro para retornar todo domingo às 9 horas da manhã lá no nosso templo sede, ali na Rua Marco Polo 216, na Vila da Penha, a estar lá conosco, que eu, juntamente com toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, vai estar lá te esperando para que nós possamos aprender mais e principalmente aprendermos uns com os outros. Amém? Que você tenha um excelente resto de semana, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Fica com Deus.